Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva e você está no programa Boas Novas. Quero agradecer você que tem todos os sábados participado conosco do nosso programa, mas eu gostaria de insistir com você, que você pudesse, em nome de Jesus, curtir o nosso programa, curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas possam ver o nosso programa no canal Goiás é Mais TV. Também quero agradecer aos nossos amados, abençoados patrocinadores que têm nos ajudado com o programa para a divulgação e disseminação da Palavra de Deus, para que mais pessoas possam ver e ouvir o nosso programa Boas Novas. Hoje eu quero compartilhar com os queridos, com os amados, um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 12, e um texto correlato, paralelo, de Mateus capítulo 10, versículo 1, do versículo 5 ao versículo 15. Eu vou ler agora Marcos 6, 7 a 12, e aí vou fazer uma exposição da palavra de Deus nesses dois textos no dia de hoje. Diz assim as Escrituras: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Quero, nesse momento, fazer uma breve oração, pedindo que Deus, em nome de Jesus, por seu Espírito, nos dê a iluminação da sua palavra. Deus, obrigado por este dia que o Senhor nos dá. Ó Deus, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui na Goiás é Mais TV. Ó Deus, quero agradecer pelos meus irmãos que têm ouvido e visto o programa. Agradecer, ó Deus, também aos nossos patrocinadores, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Ó Deus amado, que o Senhor nos dê agora, Deus, iluminação da Tua Palavra, para que ela possa ser compreensível, ó Deus, àqueles que estão vendo e ouvindo. Pai amado, assim eu agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que nós precisamos observar nesse texto, que Jesus Cristo, Ele escolhera os seus 12 discípulos, e até aqui Jesus já havia operado sinais, maravilhas à multidão, e da multidão de pessoas, Jesus Cristo então escolhe 12 homens. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 13 em diante, diz que Jesus sobe ao monte, ele ora, e ele chama para si discípulos, e deu a esses discípulos, ensinou os discípulos, deu a eles autoridade para pregar, enviou-os a pregar e deu autoridade sobre os espíritos malignos. Então, nesse momento, Jesus Cristo, após a sua estada ali em Nazaré, depois de ele ser rejeitado na cidade de Nazaré, Jesus Cristo, então, ele envia os seus discípulos. Mas eu quero, nesta hora, a oportunidade,
compartilhar com os queridos o tema Jesus nos envia ao mundo. E quero colocar para você 3 perguntas dentro deste tema. A primeira pergunta que eu quero responder à luz dos evangelhos é qual a instrução? No texto de Marcos capítulo 6, do verso 7 ao versículo 11, e o paralelo é em Mateus capítulo 10, Jesus Cristo, ele chama então os seus discípulos e os envia para os judeus especificamente. Então, antes da palavra ser apresentada aos gentios, que nós vamos ver isso em momento de Jesus Cristo, João capítulo 4, falando com a mulher samaritana, e posteriormente no livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos são enviados por Jesus com poder e autoridade, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Mas aqui Jesus Cristo está enviando os seus discípulos para buscar as ovelhas perdidas de Israel, os judeus em primeiro momento, como é colocado no capítulo 9, verso 36 de Mateus, quando Jesus Cristo olha para a multidão e diz assim a palavra: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, queridos, a missão que Jesus Cristo manda aos seus discípulos é uma missão que espera daqueles que foram enviados uma total dependência daquele que os chamou, daquele que os enviou em missão. Então, no texto, recursos materiais, vitais, de segurança, abrigo habitacional, relacional, a oposição que eles iriam encontrar, até mesmo a sua missão, que denota e demanda uma urgência muito grande. Eles deveriam ser discípulos que deveriam estar confiando na providência de Deus. Então, o primeiro momento aqui da instrução tem a ver com urgência. Então Jesus Cristo diz para eles não saudarem pessoas pelo caminho. Isso tem a ver com um contexto, né? Contexto cultural. Jesus Cristo então diz para que eles pudessem ter tão somente a confiança em Deus, que estava enviando eles e queria prover para eles todos os meios necessários para que a obra pudesse ser feita. Então eles deveriam ir primeiramente às ovelhas perdidas de Israel. Eles deveriam confiar na providência de Deus, porque o texto diz que digno é o trabalhador do seu alimento, digno é o trabalhador do seu sustento. Então, queridos, concluindo esse primeiro argumento de qual é a instrução, é importante que você e eu lembremos nesse momento, nesta hora, nessa tarde, que tudo aquilo que nós fazemos, ou aquilo que pelo qual nós somos comissionados, ou que nós somos enviados por Deus para abençoar pessoas, devemos ter essa compreensão dessa urgência da pregação do Evangelho, essa urgência da missão, de nós sermos totalmente dependentes de Deus e crermos na providência de Deus para a missão a qual Ele nos chamou. Isso faz grande diferença na sua vida, faz grande diferença nas nossas vidas. E no final, eu quero colocar 3 aplicações para que você possa compreender, à luz desse texto, o que a palavra quer dizer para você hoje, agora, à sua mente e ao seu coração. Se nós temos então uma instrução, se nós temos então uma urgência, se nós temos então de confiar na providência de Deus, temos que buscar as ovelhas perdidas, qual é a mensagem? A mensagem que Jesus Cristo coloca aqui é a mensagem do reino, conforme capítulo 6, versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, porque está próximo o reino dos céus. É o que diz Mateus capítulo 10, verso 7, verso 14 e verso 15. Então, proclamar o evangelho do reino. No último programa, quando nós falamos acerca do fato de Jesus Cristo ensinar na sinagoga, eu falei um pouco sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus.
Então quero reafirmar algumas coisas. Quando nós falamos da mensagem nesse texto, nós estamos falando de que Deus reina sobre todas as coisas, e esse reino é inaugurado então com o nascimento de Jesus. O reino se expande por meio dos seus discípulos com a proclamação do Evangelho, e com a volta de Cristo nós temos então a consumação, o seu reinado eterno. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a ação de Jesus, os milagres de Jesus, a libertação do cativo, do cego, do oprimido, Jesus Cristo tendo poder sobre a morte, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a natureza, é claramente demonstrado então que esse reino chegou com Jesus Cristo, um reino de glória, um reino de poder, que veio para derramar as bênçãos gloriosas de Deus, conforme foi predito pelos profetas no Velho Testamento. Quando nós falamos então acerca da mensagem, eu quero colocar um aspecto triplo dessa missão integral. Primeiramente, é a mensagem de arrependimento. É uma mensagem de arrependimento. Então, quando nós falamos dessa mensagem que é proclamada, é uma mensagem que precisa ser proclamada abertamente, para que todos possam ouvir. E arrependimento também é crucial, o arrependimento e fé também é crucial para o relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que arrependimento dá para nós colocarmos pelo menos alguns aspectos aqui. Primeiro, tem a ver com uma mudança de atitude. Arrependimento tem a ver com mudança de atitude. Arrependimento tem a ver com mudança de mente. Arrependimento tem a ver quando você está indo em uma direção e você volta, retornando. Então, nesse sentido, nós estamos indo distante de Deus, revoltados contra Deus, em inimizade contra Deus. E aí nós nos voltamos para Deus em arrependimento e fé de forma sincera. E um texto de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, ilustra muito bem essa realidade quando diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E os apóstolos leva esta missão, não somente o apóstolo Paulo nesse texto, mas em Atos dos Apóstolos, Pedro, em Atos capítulo 3, versículo 19, versículo 20, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, nessa mensagem de arrependimento, espera então que ao ouvir a palavra, as pessoas tenham um assentimento no coração, elas se convertam, se arrependam dos seus pecados. Mas essa mensagem que fala de perdão, que fala de arrependimento, também é uma mensagem dura, no sentido de trazer também condenação. Mateus capítulo 10, verso 14 e 15 e Marcos 6, 11, diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, queridos, aqui Jesus Cristo está trazendo para nós, nesta hora, nesse momento, um modelo de condenação, um exemplo de condenação de Sodoma e Gomorra. E lendo as Escrituras, Sodoma e Gomorra foi condenado pela sua idolatria, foi condenado também pela sua depravação moral, mas também, conforme a palavra de Deus em Ezequiel, que Sodoma e Gomorra foi destruída também por causa das injustiças sociais.
Abominação contra Deus é idolatria. Abominação também tem a ver com a luxúria, com o pecado, com a depravação moral, sexual do homem, mas também a abominação tem a ver com a injustiça social. Então, nesse sentido, queridos, o arrependimento ele tem que tratar das questões da relação do homem com Deus, da relação do homem com suas práticas e também da relação do homem com o próximo na sociedade em que nós vivemos. Então, o primeiro aspecto dessa mensagem tripla, missão integral, tem a ver também com arrependimento e dentro desse contexto a condenação. O segundo aspecto dessa missão tripla integral tem a ver com curar os enfermos. Curar enfermos são sinais messiânicos do Velho Testamento, sinais do cuidado de Deus, de seu poder e também expressa o seu futuro reino. E dentro desse contexto é claro que aqui também há um cumprimento da palavra do profeta Isaías no capítulo 53, que diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, tanto no aspecto sarado, no aspecto do nosso físico, mas também no aspecto espiritual da libertação dos nossos pecados, mas tem a ver com essa ideia de uma cura integral, uma cura física no poder de Deus, mas também a cura das nossas emoções, a cura também da nossa desilusão, a cura também das nossas tristezas e aflições no mundo em que nós vivemos. Então, o poder de Jesus concedido aos apóstolos que ele enviara tem a ver com isso. Terceiro aspecto dessa missão tríplice integral, respondendo à pergunta qual é a mensagem, tem a ver também com expulsar demônios. O poder e a autoridade de Jesus também são dados aos seus seguidores. Sinais e milagres, da mesma forma também que as atividades angelicais demoníacas havia nos dias de Jesus, que estava presente e operante, também em nossos dias, também com certeza esses mesmos demônios, entidades malignas, elas estão operantes nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então o poder e o amor de Deus se manifesta, portanto, com a mensagem do reino de arrependimento, cura e libertação. Em terceiro e último lugar, respondendo à questão, Jesus nos envia ao mundo com 3 perguntas. Primeiro, qual a instrução? Segundo, qual a mensagem? Dentro dessa mensagem, qual a mensagem, o aspecto da missão tripla e integral, com a mensagem de arrependimento, com a mensagem de curar os enfermos, com a mensagem de ter autoridade de expulsar os demônios. Aqui eu quero então discorrer o último ponto. Jesus nos envia ao mundo com a pergunta: qual autoridade? A autoridade sobre as enfermidades. Isso é bem claro no texto, quando Jesus Cristo dá autoridade aos seus discípulos para fazer esta missão. Autoridade sobre as enfermidades. Marcos capítulo 6, verso 13 diz: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos ungidos com óleo. O segundo aspecto da autoridade, a autoridade sobre os demônios, autoridade para libertar no nome e no poder de Jesus. É sempre interessante, queridos, observar que o poder está sempre em Jesus, o poder não está no pregador, o poder não está na igreja, o poder, claro, está em Jesus Cristo, que nos comissionou no poder e na autoridade dele mesmo. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1 diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Lucas, capítulo 10, versículo 18 diz: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Perceba que maravilha, que bênção essa autoridade que Jesus nos concede. E a autoridade também, não somente sobre os demônios, mas também
sobre a morte. A morte, não somente aqui, queridos, morte física, mas morte espiritual, conforme a vontade de Deus, porque é Deus que opera os milagres como quer, do jeito que quer, da forma que quer. Portanto, queridos, indo para a conclusão, em Atos capítulo 9, versículo 40, você vê a autoridade de Pedro em ressuscitar uma mulher chamada Dorcas. Ele traz ela à vida, conforme diz as Escrituras. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 9, versículo 10 e versículo 12, diz assim: um jovem chamado Eutico, que quer dizer sortudo, feliz, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então esse é o poder que Jesus Cristo havia concedido aos seus apóstolos. Eu quero trazer para nós, neste programa, finalizando, 3 aplicações. Em primeiro lugar, Jesus busca aquele que se perdeu. Então Jesus Cristo, queridos, foi enviado para o Pai com essa missão. Jesus enviou os discípulos com essa missão. A prioridade, então, era aos judeus. Mas no descer do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, você olha para o texto, após a descida do Espírito Santo, nós temos ali uma imensidão de pessoas e povos ali representados. O apóstolo Pedro, depois em Atos capítulo 8, ele vai a Samaria, a Filipe vai primeiro a Samaria, depois Pedro vai, capítulo 8. Capítulo 10, nós temos o apóstolo Pedro na casa do centurião Cornélio, e depois nós temos em Atos capítulo 19, a partir do capítulo 13, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, Atos 13, 48, ele começa a pregar, depois de ter ido falar para os judeus, a palavra então foi levada aos gentios. Então, nesse sentido, eu e você somos os gentios, eu e você somos as ovelhas, éramos as ovelhas perdidas que Jesus Cristo veio para alcançar. Então você, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, se você está aflito, abatido, angustiado, Jesus Cristo, ele veio buscar você, ele quer resgatar você, ele quer abençoar você, ele quer cuidar da sua vida, ele quer abraçar você, ele quer trazer a plena libertação para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a segunda aplicação, o Reino de Deus já veio e Jesus virá para a consumação de todas as coisas. Assim como Jesus Cristo enviou os seus discípulos com essa missão do Reino de Deus que é chegado, Jesus foi assunto aos céus. E Atos capítulo 1, versículo 11, quando os discípulos estavam olhando para o céu, vendo Jesus Cristo ser assunto aos céus, os anjos dizem: varões galileus, porque vocês estáis olhando para cima, da mesma forma como vocês viste ele subir, ele vai descer. Então, nesse sentido, Jesus virá para levar os seus, para ter consigo os seus eleitos, ter consigo aqueles que se arrependeram dos seus pecados, e a mensagem continua sendo: arrependei-vos dos vossos pecados, para que venha tempo de refrigério sobre a sua vida. Jesus Cristo, ele quer trazer sobre a sua vida esta bênção gloriosa do arrependimento de pecados, uma volta para Deus, uma mudança de mente, uma transformação de coração pela ação gloriosa e bendita do Espírito Santo de Deus. E em último lugar, Jesus, de forma triunfante e gloriosa, ele venceu a morte na cruz. E ao vencer ali na cruz a morte, ao vencer Jesus, Satanás morrendo na cruz e ressuscitando, então nós temos vitória em nome de Jesus sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre a morte, que é o nosso pior inimigo.
Eu quero dizer para você nesse programa, quem sabe você está sofrendo aflições de enfermidades, quem sabe sofrendo opressão maligna, quem sabe um amigo, um parente esteja até mesmo, infelizmente, aí com a possessão demoníaca, ou está à beira da morte, ou mesmo que tenha vindo à morte. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que Jesus Cristo, Ele traz esta bênção gloriosa de nos dar vitória sobre as enfermidades, tanto física quanto da alma. Jesus nos dá vitória sobre os demônios, e Jesus nos dá vitória sobre a morte espiritual e, por fim, sobre a morte física também, porque a Bíblia diz que nós iremos ressuscitar num corpo incorruptível e cheio de glória. Eu quero orar por você, para que Deus, em nome de Jesus, derrame sobre você toda sorte de bênção. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, esses queridos amados que estão vendo e ouvindo o nosso programa. Ó Deus, que compreendam, em nome de Jesus, que o Senhor enviou pessoas para proclamar a palavra no poder e na autoridade, pessoas que são sinceras e verdadeiras, ó Deus, profetas, pastores, para pregar o ensino genuíno da palavra de Deus. Mas sabemos, ó Deus, que nós temos muitos falsos pastores, muitos falsos mestres andando por aí, ó Deus, que tem espoliado as ovelhas, tem comido a carne das ovelhas, tem arrancado a lã das ovelhas, mas o Senhor também, ó Deus, chamou pastores sinceros, verdadeiros, para proclamar, ó Deus, esta bênção sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre a morte, e na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, eu suplico que o Senhor tenha misericórdia, esteja curando as pessoas, ó Deus, estejam libertando as pessoas, ó Deus, esteja trazendo aos corações, meu Pai amado, a esperança em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelo programa Boas Novas e pelas pessoas que têm, ó Deus, ouvido e visto o nosso programa. Assim, ó Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Até lá. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.